Josias, um último assunto que eu queria abordar com você é em relação à aprovação das mudanças na lei da improbidade administrativa. O plenário do Senado aprovou por 47 votos a favor e 24 contra o projeto que altera essa lei. Queria saber o que será alterado nessa lei. É claro que isso ainda vai precisar passar pela Câmara, porque como teve alteração, ela já passou pela Câmara, só que como teve alteração no Senado, tem que voltar à Câmara antes de ir para a sanção presidencial. O que mudou lá e qual é o risco disso, hein, Josias? Mudou muita coisa. Dos 25 artigos que essa lei tem, mudaram 23, e a maioria das mudanças apenas comprovam que, no Brasil, há males que vêm para pior. Tem um escritor italiano que eu gosto muito, chama Giuseppe di Lampedusa. Ele é autor do livro O Leopardo, que eu recomendo, quem não leu deveria ler. Ele cunhou uma expressão segundo a qual, se você quer que as coisas fiquem como estão, as coisas terão que mudar. Então, os congressistas, eles mudam a lei da improbidade administrativa, desfigurando a lei, porque eles querem que as coisas fiquem exatamente como sempre foram antes da onda punitiva que foi inaugurada no Brasil com as condenações do Mensalão, em 2012. Com essas alterações aprovadas na Câmara, referendadas no Senado, agora, como houve um ou outro ajuste, volta para a Câmara, a improbidade volta a ser, no Brasil, apenas um outro nome para impunidade. A proposta prevê, por exemplo, que o agente público só pode ser processado por improbidade se for comprovado que ele teve a intenção de cometer o ato ilícito. Ou seja, é preciso entrar na cabeça do sujeito, do infrator, para provar que houve dolo. Suponha que, num Brasil hipotético, um presidente imaginário chamado Nero ou Naro resolvesse, em plena pandemia, por exemplo, retardar a compra de vacinas e converter em política pública a distribuição de pudim de cloroquina. Um gestor desse tipo estaria sujeito a ações penais e cíveis por improbidade. A blindagem de um procurador sem vocação para procurar livraria esse presidente imaginário de complicações penais. E ele, com essas mudanças agora aprovadas no Congresso, ele se livraria das ações por improbidade, alegando que agiu com boa-fé, quando decidiu servir cloroquina ao povo e chá de cadeira aos fabricantes sérios de vacinas. Imaginou-se, Fabíola, que o Brasil tivesse imunizado contra retrocessos quando o então senador Romero Jucá, um vírus político da cepa do MDB, disse numa conversa vadia que foi gravada sem que ele soubesse, que a oligarquia política precisava costurar um grande acordo para estancar a sangria, um acordo com o Supremo, com tudo, disse o Jucá, que foi gravado por um delator em 2016. Decorridos 5 anos, consolidou-se no Brasil o processo de restauração da imoralidade. Então, o movimento é suprapartidário, inclui bolsonarismo, petismo, tucanos, esse centrão, e ele é comandado por pessoas investigadas, pessoas condenadas e cúmplices, com o Supremo e com tudo. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Esse movimento em torno da lei de improbidade consolida esse movimento.